Oi, gente, bom dia! Então, nessa terça-feira, dia 26, continuando a nossa aula de português, ainda falando sobre a internet, segurança na internet, vamos lá na página 58. Olha só, começando, módulo 2, capítulo 6, ok? Cuidados na internet, página 58. Vamos lá ler esse nosso texto para começar a nossa aula, certo? Então, segurança na internet. A maneira como nos comportamos no mundo virtual é muito importante para manter nossa segurança e dar um basta no cyberbullying. Para conscientizar as pessoas sobre como se proteger na internet e usá-la de maneira positiva, foi criado o Dia da Internet Segura. Então, leia a notícia a seguir e conheça mais sobre esse dia. Então, vamos lá conhecer sobre esse dia? Dia da Internet Segura. A internet pode ser um lugar incrível para fazer pesquisas, amizades, mas ela é um lugar público, assim como as ruas, as praças e os parques. Em 2003, na Europa, uma companhia de segurança nas redes chamada INSAF instituiu o dia 7 de fevereiro como o Dia da Internet Segura. A ideia de dedicar um dia para incentivar o uso seguro da rede chegou ao Brasil em 2009 e desde então são promovidas palestras, cartilhas são distribuídas, campanhas e atividades em comemoração a esse dia. Os organizadores do evento acreditam que é importante que todas as pessoas recebam informações para se proteger dos principais perigos da rede, como golpes, assédio e cyberbullying. Não importa a idade, todos devem contribuir para que a internet seja um lugar seguro de aprendizagem e também de lazer. Ok? Então, baseado no que a gente acabou de ler, em que dia é comemorado o Dia da Internet Segura? Dia 7 de fevereiro. De acordo com o texto, quais são os principais perigos do uso da internet? Golpes, né? Alguém, por exemplo, rastrear os seus dados, tipo CPF, conta bancária, esse tipo de coisa. Assédio, né, de alguém querer ficar invadindo a privacidade do outro, querendo saber mais sobre a vida dele, ficar seguindo, esse tipo de coisa. E o cyberbullying, que a gente viu na aula passada sobre o bullying na internet. As ofensas, as humilhações, aquela questão toda. E o que você faz para usar a internet com segurança? Me diga aí o que você pode fazer para usar a internet com segurança, né? Certo? Então, agora nós vamos falar sobre formação de palavras, certo? Nós vamos agora passar para a parte do estudo da língua, ok? Vamos lá, então. Essa primeira página nós vamos fazer juntos. Então, vamos lá junto comigo. Analise as palavras a seguir. São essas duas palavras aqui, olha só. Motor e bimotor. Duas palavras, motor e bimotor. A palavra bimotor, ela foi formada com o acréscimo. Primeiro quadrinho, com uma parte no início da palavra motor, tem uma parte aqui no início, certo? Ou uma parte no final. O que você acha? Segundo quadrinho, a opção certa, olha. A palavra motor, ela passou a ser bimotor porque foi acrescentada aqui no início, ok? Que parte? Essa aqui é a questão A. Lá na B, pergunta, que parte foi acrescentada à palavra motor para formar a palavra bimotor? Essa parte aqui, olha. A sílaba ou parte B. Foi isso que foi acrescentado na palavra motor para transformá-la em bimotor, ok?
Na questão C, diz, essa parte ela tem o sentido de negar, que é um motor, de diminuir, diminutivo, ou de duplicidade. Quando você fala em bi, é de duplicidade, olha só. Bimestre, 2 meses. Bicampeão, quer dizer que foi campeão 2 vezes. Então, é no sentido de duplicidade. Questão C, você vai fazer um xizinho no segundo quadrinho, tá certo? Onde tem duplicidade. Na segunda questão, diz o seguinte, analise agora as palavras motor, segunda questão, motor e motorista. Motor e motorista. Então, olha só, a palavra motorista, ela foi formada com o acréscimo de uma parte no início ou uma parte no final da palavra motor. Você está vendo aqui a palavra motor, o que foi acrescentado foi ista. Então, no final, você vai fazer um xizinho no segundo quadrinho, que é a resposta certa. Uma parte ao final da palavra motor foi que foi acrescentada. Na questão B, ele pergunta, que parte foi acrescentada à palavra motor para ela se transformar em motorista? Foi ista. Então, a parte ista foi o que foi acrescentado. Ista, a parte ista. C, essa parte indica profissão, oposição, quer dizer o contrário, ou repetição, dizendo a mesma coisa. O que você acha? Profissão, oposição ou repetição? Profissão. Motorista, ok? A página 60 é uma página onde você vai ler, olha, quem são os prefixos e sufixos. A gente vai ver já já. Eu quero que vocês façam a página 61, 62, até a página 64, ok? Então, vamos lá. Mãos à obra. Fazendo essas páginas aí, a gente volta já para a correção. Tudo bem? Então, gente, voltando aqui lá na página 60, nós temos uma explicação muito importante e eu quero que você preste bastante atenção. Algumas palavras são formadas com o acréscimo de uma parte que nós chamamos de prefixo, certo? Um pedacinho que vem antes de uma palavra formando outra palavra, que eu vou já explicar aqui. E de um sufixo, que é o que fica no final da palavra. Agora, nesse momento, nós vamos falar sobre os prefixos, que são essas partes que ficam com uma outra palavra formando uma nova palavra, ok? Então, vamos lá. Vemos aqui, ó, alguns exemplos de prefixos. Nós temos o in, ou o in com M ou com N, e o i, somente o i. Então, vamos lá. É um prefixo que faz uma negação. O sentido, o significado é de negar. Por exemplo, infeliz. Olha, é o prefixo in com a palavra feliz. Então, nega que a pessoa seja feliz. Ele não é feliz, é um infeliz, ok? Então, nesse caso aqui, é o prefixo que tem o sentido de negação. Pode ser a palavra impossível, que é com M, impossível, que tá negando que seja possível, então é impossível. Pode ser o i somente na palavra legal, fica ilegal. Então, o que não é legal é ilegal. Tá negando que seja legal, é ilegal, ok? Temos também o des, olha, que significa uma ação contrária, uma negação também. No caso aqui, o des, com a palavra acreditar, vai ficar desacreditar. Se formou uma nova palavra, desacreditar, que é acreditar que não está sendo, olha, uma ação contrária de acreditar.
é uma pessoa, vamos dizer, ele é desacreditado, ninguém acredita nele, certo? Então, é uma ação contrária ao acreditar. Aqui na palavra, no prefixo sub, tem o sentido de ser abaixo e inferior. No caso da palavra submarino, né? No caso, é um transporte que anda embaixo do mar, no fundo do mar, então abaixo, certo? Olha só. Aqui, nós temos outro exemplo do sub, que é o subgerente. Ele fica abaixo do gerente. É subgerente, ele é inferior, é um cargo inferior ao gerente. Aqui, com os prefixos bis, de e ré. Vamos lá. Significa duas vezes, olha. Bisavô, bisavó. Avó duas vezes. Bisavó. Bis mais avó. Se formou a palavra bisavó. Aqui, diz, sílaba. Diz, e quer dizer duas vezes, então, de sílaba, uma palavra que tem duas sílabas. Então, aqui, olha, o sentido de duas vezes. Temos também aqui o ré duas vezes, como por exemplo, vamos refazer. Vamos fazer de novo, fazendo duas vezes. Então, esses prefixos aqui tem o sentido de duas vezes. O bis, o de e o ré. Agora vamos para o ante. O ante tem o sentido de ser o contrário, certo? Quando você toma um antialérgico, é para combater a alergia. Então, esse aqui, o ante, é um prefixo que tem um sentido contrário. Nós temos outra palavra, outro prefixo que é o semi. Semi tem o sentido de ser a metade. Se eu digo a escola está semi-aberta, então está aberta somente a metade, certo? Então, semi tem o significado de metade. O super, já está dizendo, é bem claro, tem o significado de ser superior. Quando eu digo eu tenho um supercomputador, o sentido ali é de ser superior, de superioridade, ok? Então, esses prefixos aqui, com algumas palavras, eles vão formar novas palavras, com o sentido de negação, de ação contrária, de ser abaixo ou inferior, de duas vezes, de contrário, metade e superioridade, ok? Então, gente, ainda lá na página 60, olha, agora com os sufixos, certo? Quem são esses sufixos? Vamos lá. Ânimo, olha, dá a ideia de lugar, e nós temos um exemplo aqui, o litorâneo, ou seja, um lugar no litoral, certo? Litorâneo. Vou acrescentar aqui. Então, nós temos o sufixo, lembrando que o sufixo é a parte da palavra do final, é o que é acrescentado ao final da palavra. Então, vamos lá. Eiro e ista, né? Dá a ideia de profissão e de uma planta. Então, vamos lá ver como pode ser aqui. Porteiro, olha, o eiro foi acrescentado aqui, porteiro, alguém que fica no portão, né? Dentista, o ista, foi acrescentado aqui, ó, né? Na profissão de quem cuida do dente, dentista. E cajueiro, a planta, a árvore que dá caju. Então, eiro e ista é acrescentado para formar uma palavra que dê a ideia de profissão ou de uma planta, ok? Aqui o ão. O ão é o sufixo, é acrescentado para dar a ideia de aumentativo. No caso aqui de meninão. No inho e no zinho, o diminutivo. Olha, acrescentado para dar a ideia de diminutivo, como no copinho e florzinha. Vocês já viram que a gente pode fazer o diminutivo com inho ou com zinho. Aqui o ada ou o edo, uma grande quantidade, olha, bicharada, uma grande quantidade de bicho. Então, eu coloquei o que aqui? O ada, olha só. E aqui o edo no rochedo, muitas rochas,
certo? Várias rochas no rochedo. Aqui, ence ou ista ou ano. É um local de nascimento ou moradia, como no caso de recifense, quem nasceu em Recife, cearense, quem nasceu no Ceará, nortista, quem é do norte, olha, foi acrescentado o ista, o ano em alagoano, quem nasceu ou é de Alagoas, aqui. Então, aqui nesse final, eu quero que vocês prestem atenção, que para fazer o diminutivo ou outra palavra que seja acrescentada com um sufixo, muitas vezes nós tiramos uma letrinha ou acrescentamos outra. Presta atenção na palavra bolo, que para fazer o diminutivo bolinho foi tirado aqui o O. Olha, do bolo nós tiramos a letra O e colocamos o sufixo inho, ok? Aqui, para formar a palavra formigueiro, que é o lugar da formiga, a casa da formiga, então vamos lá. Formigueiro, nós tiramos o A, acrescentamos o U e também o sufixo eiro, certo? Para formar a palavra formigueiro. Então, muitas vezes nós tiramos algumas letras e outras vezes acrescentamos algumas letras. Tudo bem? Então, aqui nós encerramos a página 60. Gente, então chegou a hora da nossa correção, vamos lá. Na página 61 diz o seguinte: escreva o diminutivo de cada palavra abaixo. Diminutivo de menino, menininho. Diminutivo de mesa, mesinha. Diminutivo de bola, bolinha. E de carro, carrinho. Na questão A, ele pergunta: quais partes você acrescentou às palavras para formar o diminutivo delas? Quais foram as partes? Inho e inha, né? Olha, inho e inha. É a resposta da A. Na B, ele pergunta: essas partes que você acrescentou para formar o diminutivo, né, são chamadas de prefixos ou sufixos? E justifique a sua resposta. Diga por quê. São sufixos. Por quê? Porque foram acrescentadas ao final das palavras. Então, do jeito que a gente aprendeu, sufixo é acrescentado ao final da palavra. Então, a resposta da B é essa: sufixos, porque foram acrescentadas ao final das palavras, ok? Lá na segunda questão, ele pede que você forme palavras ligando os prefixos às palavras mais adequadas e depois escreva as palavras que foram formadas. Então, vamos lá. Bis, vamos ligar para avô, vai ficar bisavô. 10, vamos ligar para a palavra ligar, vai ficar desligar. Pré, para encher, vai ficar pré-encher. E hiper, para tensão, e vai formar a palavra hipertensão, ok? Lá na questão número 3 diz o seguinte: junte as sílabas de cores iguais e escreva nas linhas abaixo as palavras que elas formam. Ele dá uma dica, ele diz que a primeira sílaba começa com letra maiúscula. Então, vai ser fácil formar essas palavras, hein? Vamos lá, olha só. Em todas as sílabas amarelas, você começar com a letra maiúscula, vai formar a palavra amanhecer. Com todas as sílabas verdes, você vai formar a palavra desigualdade. Com todas as sílabas azuis, você vai formar a palavra envergonhar. Com todas as sílabas vermelhas, você vai formar a palavra enfraquecer. Não, enfraquecer é com a sílaba azul, desculpa. E com a sílaba laranja, você vai formar a palavra degelar. E com a sílaba lilás, ou roxinha, como você quiser, é a palavra inutilmente. Então, nós temos a palavra amanhecer, desigualdade, envergonhar, enfraquecer, degelar e inutilmente.
Então, lá na questão A, temos o seguinte, ele pede que você assinale com X a alternativa correta em relação a essas palavras que você acabou de formar. Então, vamos lá. Elas são formadas apenas por acréscimo de prefixo, ou seja, tem apenas, todas as palavras foram acrescidas com o prefixo, com aquele pedacinho que vem antes da palavra original, sim ou não. Elas são formadas apenas por acréscimo do sufixo, todas as palavras sofreram um acréscimo apenas no final, ao final de cada palavra, ou todas as palavras são formadas por acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, você vai fazer um xizinho no final, no último quadrinho, ok? Porque algumas palavras, olha, tem o acréscimo do prefixo des, com ad, dade, olha, do prefixo e também de sufixo, ok? Tanto tem sufixo, olha, mente, né? E, que é um prefixo, certo? Então, elas têm prefixo e sufixo. Então, lá na questão A, você vai fazer um xizinho no último quadrinho, certo? Lá na B, ele pede que você crie duas frases, que você escreva duas frases empregando, usando em cada uma delas uma das palavras que você formou, certo? Então, você vai você vai utilizar palavras, dessas palavras aqui, que foram formadas aqui, na questão 1. Lá na B, você vai formar palavras, frases com uma delas, com cada uma delas. Escolha duas e faça e escreva a sua frase, ok? Essa é uma questão que você é que vai escrever a sua frase. Lá na página 63, na questão 4, diz o seguinte: leia os títulos de notícia a seguir e sublinhe em cada um deles as palavras formadas com acréscimo de prefixo ou sufixo. Então, nós temos no primeiro quadro o primeiro título de notícia. Salah lembra lesão e vibra com o título do Liverpool inacreditável. Então, essa palavra inacreditável é a palavra que você vai sublinhar, passar um tracinho embaixo, porque ela tem aqui o in, que é um prefixo de negação, certo? Então, no segundo título, logo ao lado, nós temos o seguinte: empresas canadenses vendem ar engarrafado e outros produtos naturais. Então, você vai sublinhar a palavra engarrafado, porque tem o prefixo em, ok? E também canadenses, que tem o sufixo ensis, que é de naturalidade, né? De quem nasceu naquele lugar ou mora naquele lugar. Aqui, no terceiro título, nós temos: tremores em Marte podem sinalizar água subterrânea. Você vai sublinhar sinalizar, que tem o sufixo, e subterrâneo, que tanto tem prefixo, sub, como ânio, o sufixo, certo? Tudo bem? Lá no último título, nós temos: estilista catarinense valoriza a arte da fibra de bananeira. Você vai sublinhar a palavra estilista, catarinense e bananeira. Estilista tem o sufixo ista, que designa uma profissão. Catarinense tem o ense, que é o sufixo, certo? Que dá a ideia de lugar de nascimento. Bananeira tem o eira, certo? Nós falamos aqui desse sufixo que dá a ideia da planta, certo? De uma planta, no caso aqui a bananeira. Então, você vai escrever nessas duas linhas aqui abaixo essas palavras que foram sublinhadas. Repetindo: inacreditável, engarrafado, canadense, sinalizar, subterrâneo, estilista, catarinense e bananeira, certo? Quinta questão, ele pede que você leia os sufixos e os prefixos
desse quadro, certo? Esse quadro aí, nós temos o quê? Semi, temos mente e ão e 10, certo? Então, vamos lá. Semi, prefixo, mente, sufixo, e, prefixo, ão, sufixo e 10, prefixo, certo? Então, só lembrando, prefixo, a parte da palavra que vem antes, aquele pedacinho que vem antes, que juntando com uma palavra vai formar uma nova palavra. Então, e sufixo, aquele pedacinho que vem logo no final da palavra, que somado com uma palavra vai dar uma nova formação de palavra. Então, ele pede que você use esses prefixos e sufixos nessas palavras aqui, olha, sutil, você vai colocar mente, vai formar a palavra sutilmente. Parede, você vai colocar o ão, vai ficar paredão. Círculo, você vai colocar semi, antes vai ficar semicírculo. Legal, você vai colocar o i antes de legal, vai ficar ilegal. E protegido, você coloca 10 antes e fica desprotegido. Se vocês perceberam aqui, olha, nessa palavra, a única letra que você tem que retirar, a única palavra que você tem que retirar uma letra é a palavra parede, que você tira o e e coloca o ão. Em sutilmente, você apenas junta prefixo com palavra. Círculo, semicírculo, você apenas junta, une as duas palavras. Legal também e desprotegido também. Ilegal e desprotegido. Tudo bem? Página 64, ok? Lá na questão 6, diz o seguinte: forme palavras com base na combinação sugerida e faça as adaptações necessárias. Ou seja, nós temos aqui a fruta abacate com mais eiro, certo? Então, vai dar o que aqui? Abacateiro. Abacateiro, ok? Quando ele fala de adaptações necessárias, é porque é o seguinte, você não vai pegar a palavra abacate e somar com eiro, juntar com eiro, porque vão ficar dois es aqui, olha. O e de abacate e o e desse eiro. Então, você tira um e faz a adaptação que for necessária. Aqui nós temos o quê? Uma maçã. Nós temos uma maçã mais o sufixo eira. Vai ficar macieira. Macieira, então, você não vai colocar aqui a palavra maçã, certo? Macieira é o nome da planta da árvore que dá maçã. Aqui, nós temos uma laranja, laranjeira. Ó, você não vai colocar o A aqui, você já vai colocar aqui eira, laranjeira, ok? Aqui, logo abaixo é um pêssego, certo? Você não vai colocar aqui pêssego e depois eiro, né? Você vai colocar pessegueiro, olha só. Pessegueiro. Nós tiramos o O daqui, acrescentamos o U e continuamos com eiro. Pessegueiro, ok? E aqui, no caso, ele perde o acento, tá certo? O acento circunflexo. Continuando aqui, nós temos o limão. Limão mais o sufixo eiro. Limoeiro. Então, o que você fez aqui? Você tirou o ão, trocou pelo O e acrescentou o sufixo eiro. Então, essas são as adaptações da qual ele falou, certo? Aqui nós temos uma banana mais o sufixo eira. Bananeira. Então, o que foi que você fez? Tirou o A, que tinha aqui da palavra banana,
e já juntou com o sufixo eira, bananeira. Então, nós temos aqui abacateiro, macieira, laranjeira, pessegueiro, limoeiro e bananeira. Não esquecemos de nada. Gente, finalizamos aqui a página 64 e a nossa aula de português de hoje, ok? Tchau, tchau e até a próxima.